crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Passei a semana super bem, pesquisando mais para nossa aula de hoje. E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar aquele seu material. Hoje a gente vai usar o material de anotação e o lápis de cor, combinado? Então pega o seu material que a gente já volta. Agora que você já está com o seu material aí separadinho, vamos lembrar um pouquinho da aula da semana passada? Na semana passada, nós começamos a falar sobre o sagrado feminino. E nós vimos algumas mulheres inspiradoras, você se lembra? Então, a nossa tarefa era fazer um bilhete com uma das frases da doutora Zilda Arnes, para a gente inspirar também outros adultos. Na minha casa, não tem outras pessoas adultas, somos somente eu, meu marido e a minha filha. E não tinha para quem dar o bilhete, então eu tive uma ideia. Eu tenho um aplicativo no meu celular que é de pintar desenhos. Eu pintei um desenho, coloquei a frase da doutora Zilda Arnes em cima e mandei para duas mulheres inspiradoras que eu conheço. A professora Luciana Zaidan e a minha mãe. Tá aí para você ver o print do bilhete que eu mandei para as duas, com a frase que eu escolhi lá da doutora Zilda Arnes. Viram só? Eu também fiz a minha tarefa, mesmo não tendo um adulto para entregar o bilhetinho, eu fiz e mandei por aplicativo. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre as questões relacionadas ao sagrado feminino. E dentro do sagrado feminino tem uma figura que é muito importante, que é quase que a mais sagrada de todas, que é a figura das mães. Isso mesmo, dentro do sagrado feminino, as mães são consideradas muito sagradas, porque afinal de contas elas são responsáveis por trazer a gente ao mundo e também por outras questões, porque existem mães que não necessariamente ficaram grávidas e deram à luz a gente, não é verdade? Vamos ver no dicionário o que significa a palavra mãe? Lê junto comigo aí o que o dicionário diz que são as mães. Mãe, mulher que tem ou teve filho ou filhos. Mulher que cria e educa criança ou adolescente que não foi gerado por ela, mas com quem estabelece laços maternais. Mulher carinhosa ou protetora, que é considerada a principal entre outras do seu gênero. O dicionário traz 11 significados para a palavra mãe, mas esses 4 são os que mais se encaixam dentro da cultura do sagrado feminino. E nós vimos aí nessa explicação que a mulher considerada mãe nem sempre é aquela que gerou a criança, ou também aquela que educa. Algumas mulheres, ao longo da vida, assumem essa característica maternal, mesmo que não seja para cuidar dos seus filhos. Muitas vezes elas cuidam de outras pessoas. Então, no sagrado feminino, a figura da mãe, ela vem no sentido daquela que gera a vida, mas também daquela que cuida, que protege, que orienta. E existem várias divindades que também são consideradas mães. Agora a gente vai ver um vídeo que mostra para nós uma celebração à Mãe Divina dentro do hinduísmo. Vamos assistir juntos? Então, presta atenção nesse vídeo.
Shaktusya Namaha Shaktusya Prucharadhyaya Shaktusya Klamalayai Namaha Shaktusya Tikoti Yogini Gana Sevitam Namaha Vidya Chadra Vidya Chandra Mandala Madhyagam Namaha Charu Rupa Charu Hasa Charu Chandra Kaladharam Namaha Chara Chara Jagannatha Chakrara Rajaniketanam Namaha Parvati Padmanyana Padmaraga Samaprabham Namaha Pancha Preta Sanasina Pancha Brahma Swarupini Namaha Chinmai Paramananda Vinyana Ganarupini Namaha Dhyana Dhyati Dhya Rupa Dharma Dharma Vivajita Namaha Vishwarupa Jagarini Swapantita Jasatmika Namaha Sutta Pranyati Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Rati Venugopala 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 Papa Vidura Namarita Chora Jaya Jaya Rati Venkataramana Venkataramana Shankarahara Siddharama Rameshama Jaya Jaya Rati Gauri Manohara Gauri Manohara Havani Shankara Shamba Sadashiva Maheshwara Jaya Jaya Rati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari. Nessa cultura da Índia antiga, do que a gente chama de hinduísmo, a Mãe Divina ela é representada por 3 deusas diferentes. Ela não é representada só por uma figura ou só por um nome. Nós vamos ver agora essas 3 deusas que representam a Mãe Divina, combinado? Então, a primeira é a Durga. Durga é a deusa guerreira, aquela que destrói as tendências negativas. Então, a Durga é essa guerreira, essa representação da Mãe Divina como uma mãe guerreira, aquela que destrói o que é negativo, que destrói o que é ruim. A segunda representação da Mãe Divina dentro da cultura da Índia Antiga é a Lakshmi. Lakshmi é a deusa da riqueza e da prosperidade. Ela concede conforme as necessidades de cada um. Ela é uma mãe que ela não dá tudo que a pessoa pede. Ela dá de acordo com a necessidade da pessoa. Por isso, ela também representa a Mãe Divina. E a terceira representação da Mãe Divina dentro da cultura da Índia Antiga é a Sarasvati. A Sarasvati é a deusa do conhecimento, aquela que ilumina a verdade suprema. Então nós temos aí dentro da cultura da Índia Antiga essa Mãe Divina, essa divindade mãe, representada por 3 deusas. A guerreira, que destrói aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. A gente tem a da riqueza, que concede conforme a necessidade. E a terceira, que é a do conhecimento, que ilumina a verdade. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Será que é só nas religiões indianas que nós temos referência à figura materna? Pensa um pouquinho nas religiões que você conhece. Eu vou te dar um tempinho para você pensar nas religiões e nas histórias religiosas que você conhece, se existe alguma referência à figura materna, a figura da mãe, combinado? Então pensa um pouquinho e a gente já volta.
dentro das religiões existem inúmeras referências à figura materna. Muitas religiões trazem essa ideia da mãe como esse ser sagrado, esse ser superior. Eu separei aqui algumas para a gente conhecer. A primeira é Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela é reverenciada dentro do cristianismo. Todos os cristãos reconhecem a figura de Maria como essa mãe que é um exemplo de maternidade, um exemplo de mulher. Mas em algumas culturas cristãs, como o catolicismo, existe uma reverência maior a essa figura, inclusive com pedidos, com atribuição de milagres à figura de Maria, como essa mãe de Jesus e, portanto, a mãe de todos os cristãos. Ela representa essa figura materna, essa figura protetora. Inúmeros filmes vão representar isso, inúmeros textos. A Bíblia Sagrada fala de Maria e também o Alcorão. O livro sagrado dos muçulmanos também conta um pouquinho da história de Maria, essa mãe sagrada. Outra figura materna que aparece dentro dos textos bíblicos também, que ela é muito considerada dentro do cristianismo e do judaísmo, é a figura de Sara. Sara, esposa de Abraão, aquela que foi mãe bem idosa, que é a mãe de uma grande nação. Dentro do texto judaico e do texto cristão, Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. E a Sara, esposa de Abraão, é a mãe dessa grande nação, que é a nação judaica, que deu origem depois também ao cristianismo. Então a Sara também é uma figura de uma mãe sagrada dentro do judaísmo e do cristianismo. Dentro dos textos bíblicos e da própria Torá judaica, existem várias representações de mães. Não são só essas duas que aparecem nesses textos. No caso, Maria no texto cristão e Sara no texto judaico e cristão. Existem várias outras referências, várias outras mulheres que desempenham esse papel de mãe, esse papel sagrado da maternidade. E dentro das religiões afro-brasileiras, nós temos também a representação da mãe através da figura de Iemanjá. O próprio nome de Iemanjá significa mãe dos peixes. E ela tem também essa representação de mãe. Dizem que as pessoas que são adeptas de Umbanda e de Candomblé, que são filhas de Iemanjá, elas têm esse instinto maternal muito desenvolvido. Mas, além das personagens, das histórias religiosas, dessas mulheres que fizeram parte da construção dos textos religiosos, das histórias sagradas, dentro das religiões nós também temos mulheres que desempenham essa função, inclusive recebendo o título de mãe. Dentro do catolicismo, por exemplo, nós temos algumas freiras que recebem o título de madre ou madre superiora. Elas recebem esse título normalmente quando elas estão um pouco mais velhas, mais experientes dentro do catolicismo, dentro da função de freira, e elas são eleitas para serem a madre. A própria palavra madre quer dizer mãe. A madre, ela é aquela freira mais velha, mais experiente, que tem responsabilidade sobre as outras freiras. Ela tem a responsabilidade de acolher, de orientar, de organizar o espaço onde elas vivem. Por isso, ela recebe esse título de madre, porque ela é a mãe daquelas freiras que moram naquele convento ou que seguem aquela ordem. Então, é uma mulher que representa a mãe. Ela não é a mãe biológica daquelas freiras, mas ela desempenha essa função de mãe, como responsável, como orientadora das freiras daquele grupo. E nós tivemos uma madre que ficou muito famosa no mundo todo. Eu tenho quase certeza que você já ouviu o nome dela em algum lugar. Sabe de quem eu tô falando? A Madre Teresa de Calcutá.
Eu vou ler para você agora um pedacinho da história da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá nasceu em 1910. Ela era uma missionária católica, famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes. Logo cedo, descobriu sua vocação religiosa. Com 18 anos, entrou para a Casa das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, criou a Congregação Missionárias da Caridade e dedicou a sua vida inteira aos pobres. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O trabalho dela foi tão importante em vida que hoje muitas pessoas atribuem milagres à Madre Teresa de Calcutá, considerando ela, para além de uma mãe, uma pessoa santa. Mas não é só dentro do catolicismo que nós temos a figura da mãe como responsável por um grupo de adeptos. Dentro das religiões de matriz africana, nós temos a figura da mãe de santo, que é a líder religiosa que recebe esse título pela mesma razão da madre, porque ela é a responsável por organizar, orientar, acolher e organizar todo aquele espaço, todos aqueles adeptos da religião. E existe várias mães de santo que ficaram famosas pelo seu trabalho, mas a mais famosa que nós conhecemos aqui no Brasil é a Mãe Menininha do Gantuá. E eu vou ler um pedacinho da história dela para vocês agora. O nome dela era Escolástica Maria da Conceição Nazaré. Foi o nome de batismo dado à Mãe Menininha do Gantuá. Neta de escravos, ela nasceu em 10 de fevereiro de 1894. O terreiro do Gantuá foi fundado por sua bisavó em 1849. O popular nome do terreiro veio do francês, que era proprietário do terreno onde o templo foi construído. Ela foi iniciada nos rituais por sua tia, que era sua antecessora. Quando assumiu a liderança do terreiro, foi escolhida pelos orixás. Não tinha nem 30 anos completos. E durante mais de 60 anos, ela liderou o terreiro e várias questões políticas de reconhecimento, então, das religiões de matriz africana como religião. A Mãe Menininha de Gantuá, ela foi muito importante para o desenvolvimento das religiões de matriz africana. Agora nós já conhecemos as figuras de algumas mães dentro das religiões. Nós vimos aí dentro do hinduísmo, dentro do cristianismo, do judaísmo e das religiões afro-brasileiras. Vimos duas mulheres que recebem o título de mãe pelo trabalho que desenvolvem, pela função que desempenham. E agora nós vamos para a hora da leitura. Isso mesmo, nós vamos para a hora da leitura. E hoje nós vamos ler um livro que não tem muita relação com nenhuma religião. Na verdade, ele é um livro de literatura infantil bem antigo, que você já deve ter visto em algum lugar, que é o livro Se as Coisas Fossem Mães. Eu li esse livro quando eu estava na 3ª série. Isso mesmo, eu era bem pequena quando eu li esse livro pela primeira vez. E é um dos livros que eu mais gosto. Quando eu fui pesquisar sobre as mães sagradas, na hora eu lembrei desse livro e pensei em trazer para você, para a gente conversar um pouquinho sobre as mães, combinado? Então nós vamos fazer assim, eu vou deixar uma imagem na tela para você ir desenvolvendo a sua imaginação, pensando um pouquinho enquanto eu leio para você, combinado? Então nós vamos começar. Silvia Ortoff escreveu Se as Coisas Fossem Mães. Essa edição que eu tenho é da editora Nova Fronteira e ela é muito legal. As ilustrações do livro foram feitas pela Ana Raquel, mas as ilustrações que eu trouxe para você foram figuras que eu pesquisei, combinado? Então vamos começar. Se
Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O céu seria a sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos os seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas, conversaria com a lua sobre as crianças estrelas, falaria de receitas, pastéis de vento, quindins, emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mamãe gozada. Seria a mãe das vassouras da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou postiça, mãe vovó e mãe titia, Maria, Filó, Francisca. Gertrudes, Malvina, Alice, toda mãe é como eu disse. Dona Mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora. Ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe, esse então é uma beleza. Então essa história, esse texto que a Silvia Ortoff escreveu pra gente, contando um pouquinho sobre as mães. Ele é super legal, não é? Depois que você voltar para a escola, você pode até procurar lá na biblioteca da sua escola se tem ele para você poder ler aí junto com seus colegas, junto com seus amigos, combinado? Então, para a gente pensar, cada casa e cada família é diferente, todos são diferentes, mas sempre tem uma pessoa que cuida da gente. E essa pessoa, mesmo que num curto espaço de tempo, ela exerce o papel de mãe. Quer ver um exemplo? Eu tenho a minha mãe, que é a dona Ingrid, que é a pessoa que me gerou, que me deu a luz e que cuidou de mim. E cuida de mim até hoje. Mas em alguns momentos, tem algumas pessoas em outros espaços que fazem meio que o papel de mãe. Quer ver um exemplo? Onde eu trabalho, tem uma professora chamada Lilian. Toda vez que tá frio e eu tô sem blusa, a Lilian briga comigo. Ela fala pra mim, Karen, vai colocar uma blusa, vai ficar resfriada. Nesse momento, ela está agindo como minha mãe. Então, dentro de vários espaços, nós temos pessoas que desempenham essa função de mãe, esse papel de mãe, mesmo que seja ali 2 minutinhos do seu dia. Por isso, mãe nem sempre é aquela que nos trouxe ao mundo, nem sempre é aquela que nos gerou, mas é aquela que é protetora, que cuida, que orienta. E agora vamos para a nossa atividade do dia? Então, a nossa atividade de hoje é sobre o que nós aprendemos e sobre esse livro da Silvia Ortoff. Vamos ler juntos o enunciado? Silvia Ortoff, no livro Se as Coisas Fossem Mães, escolheu os objetos de acordo com a sua função. Eu vou pedir para você copiar esse pedacinho e a gente já volta com o restante do enunciado.
Então você já copiou esse primeiro pedaço do enunciado, nós vamos copiar o restante agora. Que a Silvertoff ela escolheu pela sua função. Por exemplo, a chaleira porque ferve a água para fazer remédios, a terra porque protege as sementes. Então esse foi o motivo da escolha da Silvertoff por esses elementos. Copie esse restinho do enunciado para a gente voltar com a nossa tarefa de hoje. E agora é a sua vez de brincar de escritor, de escritora. Você vai completar um verso usando a mesma lógica que a Silvertoff usou. Então, a Silvertoff ela usou o elemento sendo mãe devido à função que ele desempenha. Então, a sua tarefa é pensar nas coisas que você conhece, qual das coisas que você conhece que poderia ser mãe e por quê, e completar o verso. Complete o verso com elementos que você conhece. Se o elemento fosse mãe, seria a mãe do que e por quê. Então, eu vou deixar aí um tempo para você copiar, pensar e fazer o seu versinho.
Agora que você já escreveu o seu verso, a gente precisa pensar numa outra questão. Os livros de literatura infanto-juvenil e os livros de literatura infantil têm uma parte que é muito importante, que são as ilustrações. Então, tanto no livro da Silvertoff, que eu trouxe aqui para ler para vocês, quanto nas imagens que eu coloquei, a ilustração tem um papel muito importante. Ela também é uma forma de texto. Por isso, agora que você escreveu o seu verso, eu vou dar um tempo para você fazer a ilustração. Nos livros, normalmente, uma pessoa escreve e outra ilustra. Mas nesse momento, como você não está lá na escola com todos os seus colegas, você vai ter que ser escritor, escritora e ilustrador ou ilustradora. Por isso, agora que você já escreveu o seu verso, você vai fazer um desenho representando esse verso que você escreveu. Vai ser a sua ilustração, combinado? Então, não esqueça, faz lá o seu desenho bem bonito e a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Agora você já escreveu o seu verso, você já fez a sua ilustração sobre as mães, essa figura sagrada que nós vimos hoje, que pode ser tanto a mulher que te deu a luz, quanto uma mulher que desempenha algum papel de cuidado aí no seu dia a dia. Nós vimos também algumas mulheres que são importantes dentro das religiões, que por desempenharem um papel de orientação, de responsabilidade, de cuidado, recebem o título de mãe, ou madre, ou alguma palavra semelhante. Vimos também algumas mulheres que foram tão importantes que fizeram parte da construção da própria religião, que são personagens, pessoas importantes, que tiveram um papel fundamental na organização religiosa, como Maria, Iemanjá, Sara. E também vimos algumas deusas do hinduísmo, que por terem também essa função protetora, juntas representam a Mãe Divina, que nós vimos lá no comecinho da aula. Então essa foi mais uma parte do sagrado feminino. Na primeira aula nós vimos o que significa o sagrado feminino. Na segunda aula, que é hoje, nós vimos as mães dentro do sagrado feminino. E na próxima aula nós vamos voltar com mais um arquétipo do sagrado feminino. Na semana que vem nós vamos falar sobre as anciãs e o papel que elas desempenham também dentro do sagrado feminino e dentro das suas organizações. E é assim que a gente encerra a nossa aula de hoje, que você fez aí a sua produção, fez o seu verso, sua ilustração, e nós voltamos na semana que vem para conversar mais sobre diversidade religiosa. Não esqueça de lavar bem as mãos, tomar bastante água e ter pensamentos bons aí para a gente passar logo por esse período de isolamento, combinado? Então, até semana que vem!